Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é domingo, dia 3 de setembro de 2023, e nós vamos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então eu espero que daqui a pouco o vídeo anterior tenha sido feito o upload dele e que tudo dê certo e que brevemente vocês estejam também assistindo esse vídeo que eu tô gravando agora. Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura do texto-chefe das nossas lições, desse grupo de lições, que é o que é o mundo. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo senão ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sons vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo, e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós, que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida, que dura para sempre. Passamos então para a nossa lição do dia, que é a lição 246, que declara: amar o meu pai é amar o seu filho. E aí eu vou precisar aprender a amar o filho de Deus no outro e em mim mesmo. Em primeiro lugar, em mim mesma, em mim mesmo. Porque se eu consigo isso, então eu vou conseguir amar a Deus no outro, tá? Amar o meu pai é amar o seu filho. Que eu não pense que posso achar o caminho para Deus se tiver ódio no meu coração. Que eu não tente ferir o Filho de Deus e pensar que posso conhecer seu pai ou o meu ser. Que eu não falhe em reconhecer a mim mesmo e ainda acredite que a minha consciência pode conter o meu pai ou a minha mente, conceber todo o amor que o meu pai tem por mim e todo o amor que eu lhe retribuo. Essa frase aqui é muito forte, né? Que eu não pense que eu posso achar o caminho para Deus se eu tiver ódio no meu coração.
E todos nós, meus queridos, todos nós guardamos ódio nos nossos corações. Nós guardamos ódios específicos e guardamos ódios mais gerais, né? Isso é uma verdade. Aceitarei o caminho que escolheste para que eu venha a ti, meu Pai, pois nisso terei sucesso, porque essa é a tua vontade. E quero reconhecer que o que é a tua vontade é também o que eu quero, e só isso. E assim escolho amar o teu filho. Amém. Como é que a gente vai praticar isso? Então nós vamos lá, na nossa criança interior, num momento em que ela possa ter estado cheia de ódio de alguém, né? Preferencialmente, nós podemos ir lá naquele momento em que ela odiou o pai ou odiou a mãe. E nesse momento nós vamos levar o nosso acolhimento para ela, tá bom? Isso é muito importante, porque nos nossos estágios de crescimento, nesse mundo dominado pelo ego, nós vamos sentir ódio. É muito importante que nós paremos de negar isso. Nós sentimos ódio. Nós odiamos os nossos pais, as nossas mães, os nossos professores, os nossos colegas. Aquele garoto que você era apaixonado, que não dava bola para você, que não gostava de você, você odiou ele, né? Então vamos trazer isso, vamos escrever, né? Vamos falar desses ódios e vamos lá nessa criança interior consolá-la e entregar tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo. E aí nós estaremos levando a luz do Divino Espírito Santo a esse momento, né? E não mais tentando fingir que nada aconteceu, né? Quanto mais a gente finge, quanto mais nós jogamos a sujeira para debaixo do tapete, mais nós nos distanciamos de Deus, tá? Então, olha só, que eu não pense que posso achar o caminho para Deus se eu tiver ódio no meu coração. Em alguma medida, nós temos ódio nos nossos corações. Em alguma medida, nossas crianças interiores odiaram alguém. Se esse alguém foi pai ou mãe, nós sentimos isso como um pecado mortal. Nós sentimos uma culpa abissal. E aí, o que a culpa pede? Punição. Já falamos disso aqui extensamente. A culpa vai nos pedir punição. Vai nos exigir uma punição para que ela seja compensada, né? Então, que nós possamos... E esses ódios, gente, eles acabam impedindo que nós recebamos o amor dos nossos pais, porque de alguma maneira nós fechamos o nosso coração para receber o amor deles. E nós não fazemos isso hoje, na idade adulta. Nós fizemos isso lá no passado, tá? Então isso precisa ser olhado, isso precisa ser verificado, isso precisa ser, como é que se diz? Legitimado e precisa ser, acima de tudo, entregue nas mãos do Divino Espírito Santo, tá bom? Muito bem, então. Então, nós vamos prosseguir aqui, lendo o texto do dia 246 do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, tá? Então, no dia 246, ela fala assim: a rejeição nunca é pelo meu ser verdadeiro, né? Então, não há rejeição em relação ao meu ser verdadeiro. O que é real, o meu eu real não pode ser rejeitado. Se alguém não vê a minha beleza, não é porque a minha beleza não esteja aqui, não esteja lá. Se alguém não aprecia o meu valor, não é porque eu seja menos valioso. O meu valor, assim como o valor de todas as outras pessoas, é inestimável, porque o meu valor é estabelecido por Deus. O meu valor foi estabelecido por Deus. A opinião de ninguém, nenhuma opinião de ninguém, né, pode aumentar ou diminuir a verdade a respeito de quem eu sou.
que eu possa aceitar os outros assim como Deus me aceita. Que ninguém possa se sentir rejeitado por mim, para que eu não possa não me sentir rejeitado por ninguém, né? Então, quando eu me rejeito, eu vou rejeitar o outro. Quando eu fui muito rejeitado na minha infância, eu vou aprender a rejeitar o outro. Se para os meus pais nada do que eu fazia, nada do que eu era bom o bastante, né? Se eu fui criticada o tempo inteiro, então eu vou aprender a fazer isso com os outros. O outro, para mim, nunca vai ser bom o suficiente. E eu vou me sentir muito rejeitado, mas eu vou rejeitar em igual medida, porque eu não me aceito, né? Então é todo um trabalho que eu vou ter que fazer, que foi o trabalho que a gente começou fazendo no início do ano, né? Sobre a cura da ferida da rejeição, tá? Então, a oração. Que eu possa ser elevado acima da dor da rejeição, à medida em que eu me lembre de que eu realmente não posso ser rejeitado. Que a aceitação de Deus signifique mais para mim do que a aceitação de qualquer pessoa, porque a aceitação de Deus é baseada no meu verdadeiro valor. Que eu possa sempre me lembrar, ao lidar com alguém, de fazer essa pessoa se sentir aceita por mim, como eu desejo ser aceito pelos outros. Ok? Então, olhem que bonito isso aqui, né? Que a aceitação de Deus signifique mais para mim do que a aceitação de qualquer pessoa, porque a aceitação de Deus está baseada no meu verdadeiro valor. Que o amor de Deus possa significar mais para mim do que o amor de qualquer outra pessoa, porque o amor de Deus está baseado no meu verdadeiro valor, né? Então, nessas duas frases que eu acabei de falar aqui, está a cura da minha criança interior. No momento em que eu entender com todas as minhas fibras, com todas as minhas entranhas, que no momento em que eu me conecto com o amor de Deus por mim, o amor e a aceitação de Deus por mim, eu posso aprender a me amar, aprender a me aceitar, aprender a me aprovar. E aí, gente, pouca diferença vai fazer se o outro vai me amar, me aceitar ou vai me rejeitar. Claro que eu vou ficar triste, mas eu não vou morrer. Eu não vou entrar em desespero, eu não vou pensar em me matar porque o homem que eu amava terminou o relacionamento comigo, né? Então, essa é a chave da cura da criança interior. Porque a criança chega desesperada, faminta pelo amor, pela aprovação, pela aceitação dos pais. Mas como esses pais podem dar a essa criança amor, aprovação e aceitação se eles não têm nem para eles mesmos? Se eles cresceram num mundo dominado pelo sistema de pensamento do ego, que diz que você é um miserável, um pecador, um desgraçado, que tem algo intrinsecamente errado com você. Como isso é possível? Né? Então nós temos que ter efetivamente muita compaixão, não apenas por nós mesmos, mas pelos nossos pais, que transmitiram para nós o pouco que eles conseguiram receber da ancestralidade deles, né? No vídeo anterior, não sei se já foi publicado, enfim, acho que não. Minha internet aqui, além para completar meu problema de armazenamento, eu tô com um problema de internet aqui esses dias. A minha conexão da Claro tá bastante lenta, né? E a gente falou, né, nós ao longo das últimas semanas, nós temos lido esse livro, Curando a Vergonha que Impede de Viver, né? E nós estamos vendo claramente o quanto essa vergonha, ela mata. Essa vergonha é tão tóxica, que ela nos mata. Ela nos mata. Ela tira as nossas vidas. Não porque a gente vá se suicidar, não, mas porque lentamente nós tiramos a vida de nós mesmos.
e não nos lembramos de nos conectarmos com Deus, com a vida de Deus, né? Então a gente estava lendo sobre o Max, né? Que ele descreveu aquele caso clássico do Max, que casava, tinha filho e fugia, ia embora, né? E aí, como eu falei no último vídeo, a gente falou do trauma da escola, né? Que é um dos grandes traumas do ser humano. E agora, então, eu vou dar continuidade na leitura desse livro, Manual para Profissionais do Renascimento, da Fanny Van Leer e do Leonard York, que é o pai do Renascimento. E eu vou falar sobre o trauma da religião, que o Bradshaw falou também nesse livro, né? Então, ele falou do trauma na escola, falou do bullying que a gente passa na escola e falou também do trauma da religião, de e aí a gente olha a questão da religião sob a luz de um curso em milagres e nós entendemos como as religiões foram contaminadas e, por fim, dominadas pelo sistema de pensamento do ego, né? Daí a necessidade do nosso mestre Jesus vir novamente para ditar o curso, para explicar todas as, como é que eu vou dizer, corrigir todos os equívocos, né, de interpretação que nós fizemos das palavras dele, dos ensinamentos dele, certo? Então a gente vai falar agora do trauma da religião, da educação religiosa. Então vamos lá, tá? É um texto muito interessante. O trauma da religião. A verdadeira espiritualidade está baseada na conexão com a fonte de vida e com a nossa natureza divina. Então não vamos confundir a religião com a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira é o ato de eu me reconectar com Deus. Eu não preciso de nenhum sacerdote, de nenhum padre, de nenhum intermediário para me reconectar com Deus. Eu preciso me sentar calmamente, entrar no meu silêncio interior e encontrar Deus. É só disso que eu preciso. Isso é espiritualidade. Comprometer-se com a religião implica no uso de práticas a fim de encarnar essa natureza divina, o nosso eu autêntico, e nos conduz a ver e a perceber o divino em tudo o que existe, a abarcar a unidade e a conseguir alcançar a nossa meta de vida. O trauma religioso é consequência de falsas ideias e dogmas acerca de Deus, da nossa verdadeira natureza, da verdade e do propósito da vida. Então, quando nós não sabemos quem Deus é, quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós recebemos essas informações todas erradas, então nós temos um trauma de religião. Quem aqui não tem? Né? Então essas são as primeiras coisas que Jesus vem corrigir. Quem é Deus? Deus é amor. Deus não é um Deus de vingança que vai punir você se você não fizer aquilo que ele acha que você tinha que fazer. Quem é você? Você é a criança amada de Deus, né? E Jesus veio há 2000 e tantos anos aí para corrigir esses equívocos. E aí o que foi feito pelos sistemas de governos da época que precisavam continuar controlando as pessoas? Todos os ensinamentos dele foram distorcidos. Pouca coisa chegou pra gente com o sentido original. Concordam comigo? Quantos equívocos aqui a gente vai lendo no curso e Jesus vai corrigindo, né? Quantos equívocos, quantos equívocos, quantos equívocos, não é mesmo? Então vamos lá. A maioria das religiões reveste a ideia da divindade com dogmas e atributos limitantes, o que faz com que muitas pessoas tenham chegado a conclusões errôneas e negativas sobre Deus, sobre a vida e sobre a espiritualidade, ou que realizem práticas simbólicas sem se aprofundar no caminho em direção a uma verdadeira e profunda transformação espiritual. Eu conheço pessoas que abraçaram o ateísmo por causa disso, por causa das dores da religião que lhes foram impostas, né? Muitos conceitos e crenças que têm suas raízes na religião impregnam a cultura na qual vivemos. A ideia, por exemplo, de ser culpado e não merecedor do amor de Deus é bastante comum. Eu diria que ela não é comum, ela é universal. Ela é hoje o âmago
do mundo, da criação do mundo que a gente vê, tal qual nós vemos o mundo, né? É essa ideia que cria o mundo. A ideia de que o ser humano é um pecador, de que o ser humano é inerentemente mal, ele é ruim. É a partir dessa ideia que se cria todo o mal do mundo. Porque se eu acredito que eu sou ruim, que eu sou um pecador, como é que algo de bom vai sair de mim? Então daí vem as guerras, né? Vem o egoísmo, vem a ganância. Eu não me sinto unido nem a Deus e nem ao meu irmão, né? Vem a falta de solidariedade. Vem o eu tentar levar vantagem em cima do outro, o jogo de soma zero do ego. Vem o assassinato, vem o crime, vem o roubo, né? E por aí vai. Muitas pessoas abrigam profundos sentimentos de culpa e estejam ou não de acordo com a educação religiosa que prevalece em sua cultura, devido ao fato de que tais conceitos incidem sobre os níveis inconscientes de suas mentes. É isso que o curso se propõe a limpar e a corrigir, né? A ideia de que uma vida espiritual implica uma vida de sacrifício também é muito atual. Por isso, costuma ser muito enriquecedor fazer uma reflexão sobre a nossa ideia a respeito da divindade, né? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Por isso que Jesus fala que nós temos que perdoá-lo. Jesus fala isso no curso em vários momentos, né? Nós temos que perdoá-lo. Quem é Jesus pra gente? Jesus é aquele belo ser que veio nos ensinar através de parábolas amorosas? Ou Jesus é aquele cidadão ensanguentado, preso numa cruz com uma coroa de espinhos, com pregos nas mãos e nos pés? Quem é Jesus para nós? Qual foi a imagem que ficou pra gente? Porque se a imagem da crucificação ela tá na nossa mente, então tá na nossa mente também a ideia de que nós somos os responsáveis por aquela cena, né? E se você não assistiu a aula live, a mensagem da crucificação, assista, por favor, tá? E, gente, hoje à noite eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer live, tá? Porque a questão aqui no computador eu vou ter que ver se eu dou um jeito nisso. Eu vou tentar fazer isso hoje à noite, tá? Então eu não sei se vai ter live. Aguardem o chamado no Instagram, tá? O conceito de Deus, ele coloca entre aspas, se relaciona frequentemente com a ideia de um ser com atributos humanos, afastado de nós e frequentemente vingativo, né? É o Deus antropomórfico, sobre o qual Voltaire falou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem então lhe retribuiu o cumprimento, né? Então nós projetamos a nossa humanidade em Deus. Deus não é humano. Deus é amor incondicional, tá? Até que nós nos descondicionemos, tudo isso nos levará a nos criticarmos a nós mesmos e a nos julgarmos como maus, em lugar de sentirmos a nossa inocência e a nossa divindade natural. Lembrando a vocês que a filosofia espiritual do Renascimento, ela é baseada em um curso em milagres, tá? A mim me agrada usar a palavra divindade, já que implica, em geral, tantos condicionamentos, ao mesmo tempo que nos lembra do aspecto feminino da vida, que foi tão esquecido pelas religiões em geral e pela nossa civilização em particular. A divindade, a vida, Deus ou Espírito Eterno, já que abarca tudo que existe, não é unicamente nem feminina e nem masculina. Entretanto, não existe na maioria dos idiomas uma palavra de gênero neutro que a descreva. Então, Deus seria algo então neutro, porque é íntegro, porque é a junção do feminino com o masculino que daria então uma neutralidade, né? E a palavra Deus, ela é masculina. A palavra divindade é feminina, então o Leonard prefere usar divindade.
Quanto mais conscientes estejamos de que a divindade é a força vital que está em tudo, em todas as partes e em todas as pessoas, mais confiaremos na vida. A respeitaremos e a amaremos em todas as suas manifestações. Quanto mais integremos que Deus é parte do nosso ser e é a nossa essência em si mesma, mais nos converteremos em pessoas felizes, realizadas e bondosas. E eu tenho certeza que você, já no dia 246 da sua jornada de cura da criança interior, já comigo lá nos vídeos de 2021, nos vídeos de 2022, nesses vídeos da jornada da criança interior, você já se converteu numa pessoa muito mais feliz, muito mais realizada e muito mais bondosa do que você era há 2 anos e meio atrás. E essa é a nossa jornada. Né? É nós nos despirmos desse mármore, né? Sobre o qual eu falei mais cedo, do Michelangelo, né? A respeito de tudo isso que não é a gente, né? O ser humano, ele só pode ser mal quando ele está desconectado da fonte. Isto é, quando ele está rodando o aplicativo do sistema de pensamento do ego. Quando nós estamos conectados com a nossa fonte, nós somos inerentemente bons. Nós emanamos o amor de Deus. Nós estamos ligados no amor de Deus. Não tem como ser diferente, né? Afirmações, né, para o trauma de religião. A mim, fulaninho, a divindade me ama não por uma razão concreta, mas sim porque está em sua natureza me amar. Eu, fulaninho, tenho uma conexão pessoal com Deus e com a divindade. A minha conexão pessoal com a divindade traz à minha vida amor, saúde, paz, realização e êxito. E é só essa conexão pessoal com Deus que pode me trazer isso. Eu, fulaninho, aceito todas as dádivas que Deus tem para mim. Sendo eu, fulaninho, uma criação divina, sou filho de Deus perfeito, sou a filha de Deus perfeita. E aí eu completo. É maravilhoso, perfeito, inteiro, completo, isento de pecado. Sendo eu, fulaninho, a criação divina, sou o filho de Deus perfeito. Deus está comigo, fulaninho, em todos os momentos. A divindade quer a minha felicidade e o meu êxito. Observem como todas essas afirmações, elas são parecidas com exercícios do curso é Milagres. Ó, a divindade quer a minha felicidade e o meu êxito. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Deus está comigo em todo momento. Deus fala comigo durante todo o dia. Sendo eu uma criação divina, sou filho de Deus perfeito. Eu sou como Deus me criou. Eu aceito todas as dádivas que Deus tem para mim. As dádivas de Deus são minhas, né? E por aí vai. Exercício para hoje. Pergunte-se a si mesmo: em que medida a religião influi ou pôde influir sobre a sua vida? De que forma construtiva? De que forma limitante? A religião pode nos ter trazido coisas maravilhosas, né? A religião, para mim, num certo sentido, acabou sendo maravilhosa porque ela me trouxe, me deu os meus primeiros passos no caminho da espiritualidade. Aprendi de algum modo que as mulheres têm natureza inferior aos homens? Sim, aprendemos. As mulheres são a fonte do pecado. Qual é a minha ideia da divindade, do universo ou da vida? A religião influiu ou influi sobre a minha forma de pensar acerca das mulheres, dos homens ou dos papéis que supostamente eles têm que adotar? A palavra Deus, entre aspas, tem algum significado limitante ou negativo para mim? Você também pode escrever as ideias que tenha acerca de Deus. Se preferir, pode dizer a inteligência infinita, o divino, o universo, etc. E, em continuação, mudar as crenças limitantes ou negativas para afirmações positivas, né? Então, a gente fala aqui sobre o trauma da religião. Lembrando que num mundo dominado pelo sistema de pensamento do ego, não tem como eu não ter uma religião dominada pelo sistema de pensamento do ego. Então, é inerente, né, meus queridos? Então, basicamente é isso, tá? Então, eu vou terminar o nosso vídeo por aqui, tá bom?
Eu espero conseguir resolver toda essa problemática aí do computador, tá? Que eu já tentei aqui resolver de várias vezes, mas parece que eu acho que eu vou ter que chamar alguém para vir aqui me ajudar na minha casa, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu não sei se eu vou fazer a live hoje à noite, fiquem atentos ao post no Instagram, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente, ou hoje à noite, ou então amanhã pela manhã, tá bom? Fiquem com Deus.